Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia, né? Bom dia! Aliás, eu tenho que ligar aqui a bagaceira aqui. Isso. Agora sim. Bom dia para quem? Bom dia para quem? Terçou no Terçol, é mais uma terça-feira. A semana já começou. Agora já vamos pro segundo dia da semana. Depois disso, tropicou feriado, né? É dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças e também aniversário do Banco do Brasil, né? É tudo isso num dia só, dia 2 de outubro, né? Antes eu tenho que fazer aqui uma errata, né? Porque na sexta-feira eu fiz um comentário de uma criança no Pará que testou positivo, né, para poliomielite. Mas o que aconteceu foi que, na verdade, ela não foi infectada pela poliomielite. Foi um erro de vacinação. Porque quando a criança ela é vacinada contra a polio, as duas primeiras doses, elas são acho que são de vírus inativados, uma coisa assim. E aí tem uma outra dose que não é de vírus inativado, é vírus enfraquecido, uma coisa assim. E aconteceu de uma possibilidade de uma raríssima de gerar um efeito colateral como se ela tivesse sido infectada, né? Então aí a gente já esclarece, né? Mas mesmo assim, né? Esse caso, ele mostra ainda a questão da importância da vacinação, que pelo fato de ter transformado o Bolsa Família num programa assistencialista, que é esse Auxílio Brasil, sem exigir. Na verdade, tem três problemas aí. Um é essa questão das exigências que não estão sendo cumpridas. E a outra, que também é gravíssima, é o fato de não haver a atualização da base de dados do CadÚnico, tá? Isso também é gravíssimo, porque não permite que haja um acompanhamento dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Porque para poder tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, precisa fazer esse acompanhamento, precisa fazer esse trabalho de campo para que a gente possa fazer aí fazer com que haja o desenvolvimento, o combate à fome, à miséria, à pobreza, né, extrema nesse Brasil e também a construção do futuro, né? Porque na verdade quando a gente faz esse processo de bolsa com com a exigência dessas contrapartidas das famílias de vulnerabilidade, você está fazendo com que essas crianças, esses jovens que comecem a trilhar um caminho melhor que os pais, que os bisavós, que os avós. Porque, na verdade, nós ainda sofremos reflexos, né, da grande desigualdade social deixada pelo regime militar, pelos planos econômicos desastrados nos anos 80, e pelo grande descaso que ocorreu, né, na situação social desse país, né, por muito tempo ignorado, né? Então é um trabalho que precisa ser conduzido, né? Esse trabalho, né, que está sendo feito, esses trabalhos afirmativos, bolsa, incentivo à educação, cotas, né, para pretos, pardos, indígenas, né? Tudo isso são ações afirmativas para tentar reequilibrar
um processo que está equilibrado, né? Quer dizer, está desequilibrado, está muito desequilibrado, né? Então você tem que fazer uma compensação, né? Que nem uma balança, gente. A gente precisa entender que esses trabalhos afirmativos é uma balança para poder combater uma situação de desigualdade, gente. Então não tem como você ficar achando assim que, não, mas a gente, por exemplo, que nem aquele palhação lá do partido velho lá, partido novo lá, que ele fala assim, não, eu sou a favor de cotas sociais. Puta que pariu. Me desculpa. Pra casa do chapéu. Pelo amor de Deus. Quase todo mundo que está nessa situação de vulnerabilidade é quem? Pretos, pardos, indígenas, que foram excluídos. Entendeu? Então não faz sentido. Vamos ter que fazer educação de qualidade. Sim, tem que fazer educação de qualidade, mas você precisa fazer com que o acesso, fazer com que pessoas que sejam educadoras tenham esse acesso para poder trazer, né? E assim vai, né? Trazer educação, né, para as regiões de periferia. A maioria das pessoas, eu conheço um amigo meu que é do bairro, que é professor, né? E tem muita gente que é professor de escola pública, e a grande maioria desses professores, eles são do bairro, moram no bairro, entendeu? Então assim, é um trabalho que poderia ser melhor incentivado. A valorização do professor passa por isso, né? Eu ia falar sobre o artigo que eu escrevi domingo, mas não vou. Não vou porque eu acabei de assistir o debate na Band. Na verdade, eu fui ver um pouquinho do trechinho, né? Eu tava fazendo outra coisa, tava gravando aqui um set de mixagem aí do meu novo projeto que eu vou lançar aí em breve aí, né? Só que, gente, olha só que fita, né? Eu olhei só os semblantes, né? O Tarcísio de Freitas, semblante tenso, né? Tentando buscar as informações, ele decorou algumas coisas, né? Tentou levar as coisas pelo pouco que eu vi, eu já fiquei enojado, né? Porque ele tentou colocar a pauta bolsonarista ali, né? E a gente sabe muito bem que o que esse governo trouxe para São Paulo? Governo Bolsonaro. Nada. Não trouxe nada, né? E muita mentira deslavada. Só o Haddad o Haddad acabou com ele, mas de forma bastante, é um gentleman, né? Acabou com o cara, como um professor acaba com um aluno. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Haddad tratou o Tarcísio como um professor tratou um aluno que não quer aprender. Foi isso. Deu uma aula, né? E tem que ser assim mesmo, porque assim, na verdade, ele tem que combater realmente esse projeto, né? Esse projeto absurdo, abjeto, né? Deu umas tropicadas, errou o nome de lugar, o seu Tarcísio, errou o nome de lugar, falou, não explicou o que vai fazer com a Sabesp, não colocou o absurdo, né, de querer se eleger para poder botar pressão política no Congresso para diminuir a maioridade penal. Defendeu a retirada das câmeras dos coletes dos policiais, entendeu? Então, assim, é um pensamento assim que é muito abjeto que só uma coisa. Então, assim, gente, o que eu só tenho uma explicação para não votar no Haddad. O pessoal de São Paulo só existe uma explicação. É ódio. É ódio cego. Porque para votar num cara como o Tarcísio, que não tem efetivamente um projeto, que na verdade é uma xerox mal acabada do pensamento bolsonarista,
E a gente sabe que 4 anos de governo Bolsonaro, que não apresentou vantagem nenhum, projeto nenhum para esse país, não trouxe avanço, só retrocesso, sobretudo na educação básica. Tá na hora da gente virar esse jogo, né? Vamos virar esse jogo. Gente, terçou, né? Terçou no terçou, é terça-feira, véspera de feriado. Então vamos aproveitar esse momento pra gente colocar a cabeça no lugar, deixar as coisas em ordem. Respira com paz, com alegria. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa passar por ouvido e sair pelo outro. Teve um cara que mostrou pra mim, sabe aqueles face-app? Os caras tiraram a foto do Bolsonaro e do Tarcísio, fizeram lá aquele negócio de aquela alteração que usa inteligência artificial para transformar eles em criança, a versão deles criança. Eu falei assim, aí eu olhei por nossa, são 3 trouxas, 2 que tá na foto e um que compartilhou. E assim, tem coisas que não dá para ter conversa, né? Eu prego muito essa questão desse voto pro Lula por causa do seguinte: com Lula tem conversa, com o Haddad tem conversa, tem diálogo. Não dá para você ter colocar um ditador na presidência, ditador no governo. É lógico que tem coisa que vai contradizer, né? Mas o que tem em comum, muitos ditadores que, inclusive de extrema direita, que estão no mundo fazendo o que estão fazendo, eles precisam ser reeleitos para ter essa legitimação, para ser legitimados pelo povo, para poder ter o aval, para poder fazer o que quiserem. E não devemos fazer isso, não devemos permitir isso, né? Devemos ter uma participação mais ativa na política, para poder as coisas mudarem. Bem, então, gente, sem mais delongas, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? Até quinta-feira, dia 13. Opa! Vai quintar no quintal com a letra L de 13. É Lula. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.